Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, estudando a palavra de Deus. Nós estamos começando um novo trimestre, né? Os temas da lição envolvem muitas profecias e eu espero que vocês estejam participando. Hoje é um dia muito importante pelo tema que nós vamos tratar. Aqui fala sobre Jesus vence, Satanás perde. E vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o verso principal aqui trata de Apocalipse 12, 17. O livro do Apocalipse é um livro que, na verdade, chama-se Revelação. Apocalipse é a palavra revelação. E o Apocalipse, capítulo 12, é como se fosse um resumo, uma síntese, né? Envolve o passado, o presente que nós estamos e ainda o futuro, né? De forma resumida sobre as coisas, os acontecimentos. E aqui nos diz que Satanás, né, que é o dragão, se você tiver dúvida que Satanás é o dragão, a antiga serpente, está em Apocalipse 12, de 7 a 9. Você procura lá. Diz aqui, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Então Satanás, ele luta não é contra todos, né? Ele tenta enganar todos, mas lutar, né, de forma como se fosse um inimigo declarado, é aqueles que seguem a Deus. Então diz aqui que a mulher, né, que representa a igreja, né, e também representa também em alguns momentos ali da profecia a própria Maria, né, mas de forma mais completa é a igreja. Então o dragão ficou irado com a igreja, ou seja, que igreja é essa? A igreja de Deus. E foi travar guerra contra o restante da descendência dessa igreja. Então, quem é essa descendência da igreja? Deus dá as características, que aí, quando eu li isso aqui a primeira vez, não era nem adventista, né? Conhecia a mensagem, era católico, né? Eu já pude entender. Que aqui está claro quem são a igreja, quem é a igreja verdadeira e quem são os descendentes dessa igreja. Aqui está claro. Ó. São quem? Os que guardam os mandamentos de Deus. Que mandamentos são esses? É os mandamentos que Deus deu, né, no Sinai. Que são os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo, capítulo 20. E testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus, a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso está, né, de forma complementar, né? Nós podemos ver que muitos não veem essas passagens aqui. Então vamos ver Apocalipse, né? Capítulo 19, né, verso 10, que explica o que é o espírito de profecia. Então aqui diz: eu me lancei aos pés para adorar, mas ele disse-me: ora, não faças tal, olha, não faças tal, tal. Sou teu conservo, ou seja, sou companheiro. Um anjo, né? João tentou se ajoelhar perante um anjo para adorar, mas o anjo disse: não, eu sou teu conservo, eu sou companheiro e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Então, o que é o testemunho de Jesus? Eu próprio explicado aqui. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que espírito de profecia é esse? Alguns falam, né, que a irmã White faz parte, mas aqui esse espírito de profecia é a Bíblia, é o que Deus revelou na Bíblia. É lógico que a irmã White também, como recebeu revelação, né, também nós entendemos que ela faz parte do Espírito de Profecia, mas o Espírito de Profecia aqui é de forma mais clara, mais objetiva, é a Bíblia, é as Escrituras. Então, são aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm as Escrituras, e seguem as Escrituras. Que é o quê? Que nós chamamos de Novo e Velho Testamento. Sofonias 3, verso 13, diz que tem um remanescente. No original fala restante ou remanescente. É a mesma coisa. E aqui diz que Sofonias 3,6 diz: o restante de Israel, ou seja, o remanescente de Israel, não cometerá iniquidade. Meu Deus, isso aqui para nós cometemos iniquidade. Que iniquidade é pecado. Mas diz que os descendentes de Israel, os que vão ser salvos, eles vão alcançar a condição que Deus vai dar, que nós não vamos mais cometer iniquidade. É lógico quando for transformado, né? Nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Nós estamos num caminho de santificação, cada vez mais abandonando o mal e o pecado. Mas um dia nós seremos livres do pecado. E diz: serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Isso aqui é relembrando, dando uma visão para o futuro. Louvado seja nosso Deus. Miqueias 5,7 diz também que o remanescente, ou o restante de Jacó, e Jacó aqui é o mesmo Israel, é a mesma coisa de Israel aqui, estará no meio de muitos povos. Então, ou seja, está no meio de muitos povos. Nós fazemos parte desse grupo. Como o orvalho da parte do Senhor. Então, nós estamos espalhados. Como o chuvisco sob a erva
que não espera pelo homem. De fato, a gente não espera pelo homem. Eu espero em Deus. Mesmo com minhas falhas, Deus é Deus. Eu sou um ser humano. E eu espero em Deus. Nem aguardo os filhos do homem. Também a gente sabe que muitas coisas não vão ser resolvidas pelo ser humano. Jeremias 50:20 diz, naqueles dias, naquele tempo, diz Yahvé, o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel. Amém. E não será achado. Poxa, o que é isso? Aqui está falando do futuro, quando nós somos transformados. E os pecados de Judá mais não se acharão. Por quê? Porque Deus limpou, nos perdoou e nos transformou. Porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Isso tudo aqui é para o futuro. Nós devemos fazer parte desse grupo. Eu espero que você decida fazer parte desses remanescentes. Ou seja, para fazer parte, você tem que guardar os mandamentos de Deus e seguir as Escrituras. Isaías 10:20-21 diz: E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, novamente, o remanescente, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor. Então a gente está sendo ferido, mas a gente não fica confiado, né, em nós mesmos. Nós temos que confiar aqui em Deus, que é o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte. Nós somos chamados a nos converter ao Deus forte. Quem é o Deus forte? É o Deus, é o Criador de todas as coisas. Sim, os restantes de Jacó farão parte desse grupo. E aqui é tanto os restantes de Jacó de forma biológica, descendentes genéticos, como também os descendentes de Jacó, ou seja, de Israel, pela fé, né, como Abraão. Né? Então, a Bíblia nos diz claramente que esse remanescente vai passar por perseguição. E essa perseguição vai ocorrer, porque Satanás ele quer se restabelecer e passar e governar a terra e, se possível, governar o céu. Mas como ele não consegue, ele tem que perseguir. Ele passa a perseguir. E aqui diz que Satanás já trabalhava no céu da maneira de tentar, né, estabelecer o seu sistema de governo lá. E Deus não aceitou, graças a Deus, né? Deus não é aquele que alguém invade a casa dele e ele deixa, né, a pessoa fazer o que quer. Não, Deus diz, não, tem um limite aqui para o que você está pensando fazer. E a Bíblia diz o quê? Apocalipse 12:7-9, houve batalha no céu. Que batalha é essa? Uma batalha tão real como dois exércitos lutando. E eram dois exércitos de fato. Aqui diz Miguel, que significa no original aquele que é como Deus, pode ser uma pergunta ou uma afirmação, mas de qualquer maneira é o nome divino de Jesus, que Jesus, quando torna-se humano, é que assume o nome de Jesus. Antes ele tinha o nome dele é Miguel, ou seja, aquele que é como Deus. E os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? Batalhava o dragão e seus anjos. Diz aqui, mas não prevaleceram. Satanás não conseguiu prevalecer, graças a Deus. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, o que aconteceu com ele foi precipitado, você foi expulso. Como alguém que invade sua casa e você expulsa ele. Usando suas armas, né? Pode ser um pau, uma pedra, uma cadeira, os braços, né? Uma técnica de luta, né? Ou até uma arma, né? De fogo, né? Ou arma branca para você se defender. E diz que Satanás foi precipitado, ou seja, foi expulso. Quem é o dragão? A antiga serpente. Aí traz lá para Gênesis, ó. A Bíblia fala que a antiga serpente que enganou Eva, né? E fez Adão também comer, é o dragão, que é Satanás. Chamada de diabo. Diabo, a palavra diabo significa um enganador. Satanás significa adversário. O nome dele no original, na Bíblia, chama Rei Léo, filho da alva, né? Ou portador de luz. E Rei Léo também talvez nem seja um nome, mas um título. Era um portador de luz, por quê? Porque ele levava de Deus, assim, os conhecimentos que Deus trazia, ele levava para os anjos e para os outros seres. E ele depois resolve, né, se tornar mal e diz que ele passa a enganar todo mundo. Então Satanás sempre está envolvido no engano. E ele foi precipitado na terra. Seja, precipitado aqui, ele não foi convidado, ele foi expulso e lançado. Mas logo, por que ele veio para a terra? Porque foi o único lugar onde ele conseguiu enganar os representantes de Deus, né, que era Adão e Eva. Como ele conseguiu enganar, ele passou a ser o governante da terra. É por isso que ele é precipitado para cá, e não outro lugar. Não é porque Deus escolheu que ele ia ser jogado aqui na terra, não. Mas sim porque nós, seres humanos, aceitamos o governo de Satanás, infelizmente. E de seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 19:20 fala que Satanás lutou, foi expulso e ele vai lutar novamente. Ele vai organizar, né,
as pessoas que aceitam ele, né, estão sendo enganadas, mas estão aceitando ele, num grande exército para tentar o quê? Lutar contra Jesus quando Jesus voltar. E diz aqui, e vi a besta. Então a besta é quem está governando, representando diretamente a Satanás. E junto com quem? Com os reis da terra. E reis da terra que são reis mesmo, pessoas que têm capacidade de governo. Ou seja, um presidente é um rei? É, porque ele tem poder de Estado, tem poder de governo. A Bíblia chama essa pessoa de rei. E os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Fazer guerra contra quem? Contra Jesus. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então aqui já é algo falando do futuro. A besta, que é representada pelo quê? Pelo papado, e o falso profeta pelo quê? Pelo o protestantismo apostatado, ou seja, os evangélicos, né, que abandonaram, né, a verdadeira igreja, né? Ou seja, deixaram de guardar os mandamentos de Deus e de seguir as escrituras. E com isso, Satanás engana essas pessoas, né? Porque a besta, né, e o falso profeta fazem o quê? Fazem sinais. Sinais são prodígios, milagres, inventos, né? Com que enganou os que receberam o sinal da besta. Então as pessoas, para receber o sinal da besta, vão ser a maioria enganadas. Outros não, vão aceitar de fato. E adorar a sua imagem. Ou seja, imagem é alguma coisa que é a cópia, né, da besta. A cópia da besta vai ser um sistema de governo segundo o governo da besta. Ou seja, segundo o governo do papado. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, que a Bíblia diz que é o quê? É a segunda morte. Eles não voltarão mais à existência. E Apocalipse 27:9 diz que depois que Jesus vem na segunda vinda, ele luta, né, contra esses exércitos aqui, junto com a besta e o falso profeta. Todos eles morrem. Nós vamos passar o quê? 1000 anos no céu. Né? Vai haver o julgamento dessas pessoas, cada um deles vão ser avaliados porque não foram para o céu. Jesus volta na terceira vinda. Quando Jesus volta na terceira vinda, Jesus ressuscita esses que a Bíblia chama de ímpios. Eles são ressuscitados, né? E Satanás compõe o maior exército que já houve. E aqui está escrito na Bíblia, Apocalipse 20, de 7-9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Ele estava preso aqui na terra, só com os anjos. Todos os outros são seres humanos que não foram para o céu com Jesus, estavam mortos. E sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Depois que Jesus ressuscita essas pessoas, Satanás organiza, né, dos 4 cantos da terra, né, Gog e Magog, né, é representado por esse grupo de pessoas, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar o quê? Para uma batalha. Então, essas pessoas, querendo ou não, independente da religião, independente do... todos eles depois vão estar organizados e vão aceitar o governo de Satanás, infelizmente. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial do santo. Por quê? Que Jesus vem na terceira vinda, ele traz o quê? A cidade de Jerusalém. E os santos ficam nessa cidade. E os ímpios vão ficar ao redor junto com Satanás. Vão tentar invadir, vão criar um exército com armas de guerra, né? Terão generais, né, que nunca perdeu uma guerra, como diz o Espírito de Profecia. Mas Deus impõe um limite aqui. Diz que quando eles tentarem invadir a cidade santa, desce fogo do céu e devora. É a segunda morte. Aí encerra tudo. Satanás, os demônios e todos os ímpios aqui são consumidos e encerra a história. Mas durante isso aqui nós fomos para o futuro. Agora nós vamos ver aqui o que Deus relatou que ia acontecer quando foi escrito, revelado para João, né? Deus faz um resumo, como eu falei em Apocalipse 12, né, dos acontecimentos. Diz que esse Apocalipse 12, verso 4 e 5, né, que Satanás trouxe do céu a terça parte das estrelas que são anjos, né, do céu, e a lançou sobre a terra. É uma repetição do que nós vimos antes. E o dragão parou diante da mulher. Satanás parou diante da mulher, que é a igreja que havia de dar a luz, né? Ou seja, a igreja estava surgindo, Deus estava trazendo a luz através de Maria para constituir a igreja cristã. E quem ia dar a luz de quê? De um filho varão, né? Homem, que então ele parou para tentar tragar, ou seja, matar o filho. E disse: a igreja deu à luz um filho do homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então aqui conta o que? A história de Jesus sendo perseguido. Nós vamos ver daqui a pouco em detalhes. Depois Jesus morrendo e Jesus ressuscitando e indo para o céu. Mateus 2, 13, 14 conta isso aqui em detalhes. Né? Diz que tendo ele se retirado, né,
os magos, né, viram Jesus, né, adoraram Jesus, e aí quando eles se retiraram, diz que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Está vendo? Interessante aqui. Aqui em Apocalipse 2, que era Satanás que estava tentando matar, mas aqui ele usa os agentes dele. Ou seja, ou nós estamos trabalhando para Deus ou estamos trabalhando para Satanás. Herodes aqui estava trabalhando para quem? Para Satanás. Tentando matar o menino, Jesus. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Está vendo o detalhe? Às vezes as coisas que estão acontecendo são seres humanos que estão agindo, mas de fato são poderes que estão lutando. O poder de Deus contra o poder de Satanás. E Jesus aqui, o relato dele, né, quando ele antes de ser arrebatado, diz que em João 19, 28 a 30, diz que Jesus, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, ou seja, Jesus já sabia que já tinha cumprido a missão dele, para que a Escritura se cumprisse. Oh, meu Deus do céu! Louvado seja nosso Deus. Deus cumpre as Escrituras. E nós podemos ter certeza, meus irmãos, que aqui a palavra de Deus é a verdade. Toda ela vai se cumprir. Jesus falou o quê? Tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Infelizmente. Está lá no Salmo 69, Salmo 22, explica isso aqui também, se você quiser ver, está lá escrito sobre isso. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo no isopo, chegaram à boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E aí, lá no Apocalipse 2, faz um resumo disso aqui, desses acontecimentos. Então, nós temos que entender que tudo que Deus planejou para nos salvar, aconteceu. Então, nós temos que seguir o que Deus nos orienta. Apocalipse 12, de 10 a 11, novamente diz: e vi uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus. Quando Jesus ressuscita e vai para o céu, chegou a salvação. Estava garantida. E aí essa frase foi dita aqui: ó, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Por que ele era acusador? Sabe por quê? Quando Satanás venceu Adão e Eva, ele passou a ser o representante da humanidade. Então ele ia lá para o céu representar a humanidade. Imagine, mas ele fazia o quê? Acusava. É por isso que a Bíblia fala lá em Jó que Satanás, naquela época, Satanás ainda estava aqui representando a humanidade. E aí Deus pergunta lá para ele em Jó, capítulo 1, para onde é que você anda? Né? Ele diz de andar rodeando a terra. E aí você vê que Satanás estava representando. Só que quando Jesus morre na cruz, e Jesus ascende, vai para o céu, ele retorna, né? Resgata o governo da terra e passa a ser o nosso representante. Louvado seja nosso Deus. É por isso que diz a Bíblia que ele é o filho do homem. A Bíblia diz ele também que ele é o segundo Adão, substituindo Adão. E aí a Bíblia diz aqui que quando Jesus, né, chega lá, Satanás é expulso, não podia voltar mais para o céu. É por isso que aqui diz que porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e noite. Depois que Jesus voltou para o céu, ele não faz mais isso. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus é que me resgata, a mim e a você. E pela palavra do seu testemunho. O que é a palavra do testemunho? As Escrituras. Pelas Escrituras nós vencemos a Satanás. E pelo sangue de Jesus nós vencemos Satanás. E diz que quando a gente segue esse caminho, diz que nós não vamos mais amar a nossa vida. Não vai ser mais importante do que Jesus. Amém? Que Deus te abençoe na tua decisão. E aqui Salmo 24 conta um relato, né, de quando Jesus ressuscitou e foi para o céu. Ó. Aqui diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quando Jesus estava chegando na cidade santa, lá no céu. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Era Jesus vindo. Meu Deus do céu, que maravilha. Quem é este Rei da Glória? Jesus. Aí a Bíblia diz o nome dele, é o Senhor forte e poderoso. Jesus é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Jesus veio como um vitorioso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Amém? Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus também é chamado de Senhor dos Exércitos. Por isso que Jesus é Deus, meus irmãos.
Ele é o Rei da Glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Nosso Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus e Espírito Santo. Daniel 7, 13, 14 também conta esse acontecimento. Que Daniel teve uma visão, viu esse acontecimento. Daniel viu isso, viu o quê? Viu o futuro. Diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem era o filho do homem? Jesus mesmo se chama filho do homem. Então Jesus estava vindo nas nuvens. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias aqui? É Deus o Pai. E o fizeram chegar até ele. E aí quando Jesus diz, eu venci, eu salvei a humanidade, diz que foi-lhe dado domínio. Ó, falei para vocês, foi retirado de Satanás o governo aqui. Foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas servissem. Então Jesus passou o quê? A governar. Mas Jesus ainda não está ainda executando o seu governo. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Isso aqui é a conclusão das profecias, né, de Daniel 2, né, Daniel 7, Daniel 8, que fala da estátua, né, e de uma pedra que vem e destrói a estátua, se torna a grande montanha. Jesus, né, governando os céus e a terra. Então, aqui também nos dá outra versão da mesma relato do futuro. Mateus 24, 29, 31. Mas é o mesmo acontecimento. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. Se o sol escureceu, a gente entende que isso foi em 1830. Não sei se é 1833, eu acho que foi queda das estrelas. 1780 teve um terremoto, né? Agora não lembro certo que dia que esse sol escureceu e a lua não dará sua luz, né? Mas as estrelas cairão do céu, eu me lembro que foi 1833, os estudos, né, proféticos. E as potências do céu serão abaladas. Isso ainda nós estamos aguardando isso acontecer. E diz, quando isso acontecer, que as potências do céu forem abaladas, sabe o que vai acontecer? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Vamos já ver. E todas as tribos da terra se lamentarão, a segunda vinda de Jesus. E verão o Filho do Homem vindo sob a nuvem do céu. Nós vemos lá com Daniel, que vinha o Filho do Homem vindo pelas nuvens, ó aqui de novo. Dirigiu-se, né, um Filho do Homem vindo nas nuvens. Aqui também fala a mesma coisa, o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens, com todo o poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rigor do trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos até uma outra extremidade dos céus. Então, a terra, o céu tem extremidade, viu? É o que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo que o céu tem extremidade, tem. Apocalipse 1, 7 e 8 também relata a mesma coisa. Diz, eis que vem com as nuvens. Jesus vem com a nuvem. Então, qual é o sinal do Filho do Homem? Jesus vindo numa nuvem. E todo olho o verá. Então, aqui, todos que estão mortos, como os que vão ressuscitar, vão ver Jesus voltar. Até mesmo os que traspassaram. Porque Jesus prometeu para alguns que maltrataram ele que iam ver Jesus voltar. Jesus vai ressuscitar esses. E eles vão morrer, sabe quantas vezes? Eles já morreram uma vez. Jesus ressuscita. Eles morrem de novo na segunda vinda. Depois de 1000 anos, Jesus cita ele a terceira vez. E, meu Deus do céu. E aí eles são julgados, condenados e morrem para sempre. E ele diz aqui, sim, amém, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é que tem esse título? É o mesmo título de Deus, o Pai. E aqui está sendo dado para quem? Para Jesus. Então, Jesus é Deus, não há dúvida. Diz o Senhor que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus está sendo chamado aqui de o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim e o Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. E aqui nos dá um outro relato, depois que Jesus vai para o céu, né, e passa, né, a nos representar no céu como sumo sacerdote. Satanás, né, vai fazer guerra contra os descendentes da igreja verdadeira, que são aqueles que guardam o mandamento de Deus e seguem a Bíblia. E o que acontece, diz Apocalipse 12:6, que a mulher, ou seja, a igreja, iria fugir para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus. Deus, mesmo sabendo que ia passar por muita dificuldade, porque houve muita dificuldade, muitos morreram, né, durante esses 1260 anos, inquisições, né, terríveis inquisições, né, que houveram, que o papado conduziu, né.
As Inquisições espanhola, portuguesa foram terríveis para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Não podia ser só 60 dias literais, porque a Inquisição e a perseguição durou mais que isso. Então, nós vamos mostrar aqui qual é o entendimento desses dias aqui. E aqui, Daniel 7, 24 e 26 também relata o mesmo episódio. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro. Quem é esse poder aqui que se levanta depois, né, dos 10 reis? Na profecia diz que esses 10 reis são descendentes do Império Romano. E dentro do Império Romano ia surgir um outro poder que ia derrubar três poderes, né, que está ligado ao Império Romano. E isso na história aconteceu o quê? Com o papado. O papado, ao surgir ao poder, ele derrubou 3 povos, né? Eram os vândalos, né? E eu acho que é os visigodos, né? Eu era os vândalos, eu tenho certeza. Os visigodos agora não estou tendo certeza, mas são 3 que estavam ao redor, né? Da Itália, né? E estavam resistindo o papado subir ao poder. Então eles foram destruídos. E a Bíblia diz que esse poder, que na verdade é o poder papal, né, iria proferir palavras contra o Altíssimo. E é verdade. E eles passaram a dizer que eram Deus, representava Deus na Terra. Começaram a dizer que a Bíblia, né, as Escrituras não tinham validade. Né? E ia fazer o quê? Destruir os santos altíssimos, que é o quê? A perseguição ali dos 1260 dias. E aqui diz, cuidará mudar os tempos e as leis. Né? E o papado mexeu no tempo, porque o mandamento que envolve tempo na Bíblia é o guarda do sábado. Então eles passaram a dizer que agora tinha que se guardar do domingo, que era dedicado ao Deus Sol. E a Bíblia fala em Êxodo 20, de 8, né, em diante, que é o sábado. Então eles mudou o tempo. E também tentou mudar a lei, porque pegou, né, o segundo mandamento, botou só o quê? Não, guardar domingos e festas. No segundo mandamento não é guardar domingos e festas. É não terás outro Deus diante de mim. Né? Segundo mandamento, né? Não farás a imagem de escultura, é o segundo mandamento. E pegou o 10º, dividiu em 2, porque eles retiraram o segundo da questão da imagem. E alterou o 4º, colocando domingo. Guardai domingos e festas. Eu falo isso que eu fui católico e eu decorei isso aí. E aqui está escrito, Deus falou para Daniel essa profecia de tudo isso aqui em detalhe. E diz que o povo de Deus, ou seja, os cristãos verdadeiros, descendentes da igreja, ia ser entregue num tempos e metade do tempo. Dá o quê? 3 anos e meio. Se você pegar o ano na época de Daniel, o ano era 360 dias. 360 dias vezes 3,5 dá justamente, sabe o quê? 1.260 dias. E diz que depois dessa perseguição, que ia durar o quê? 1.260 dias, Deus ia estabelecer o juízo. E aí surge a igreja adventista, fruto dessa profecia aqui. E o juízo investigativo, né, começa, né, em 1844. A igreja adventista surge em 1860 por causa dessa mensagem do juízo e do santuário. A mensagem principal da igreja adventista é que existe um santuário no céu. E aí diz que eles tirarão o seu domínio, né, vão tirar o domínio, né, desse poder aqui para destruir, para desfazer até o fim. Ou seja, uma hora vai ser destruído esse poder papal. Ainda não foi. E a Bíblia fala em Apocalipse 11:2, em alguns detalhes, como ia ser esse conflito aqui, de tirar o domínio, né, do poder papal. Apocalipse 11:2 e 3 diz, deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Ó. Aí eu vou colocar aqui, 42 meses vezes 30 dá justamente os 1.260 dias de novo. E darei poder às minhas duas testemunhas, que é o quê? O Novo Testamento e o Velho Testamento. E eles vão profetizar o quê? Por 1.260 dias. Ou seja, 42 meses é 1.260 dias. É só multiplicar 42 vezes 30. Porque naquela época o mês era tempos tratado como 30 dias. E elas vão estar o quê? Vestidas de saco, ou seja, muita dificuldade, muita perseguição. Lá diz que vai surgir, né, um outro poder, né, que é chamada a besta que sobe do abismo. E essa besta que sobe do abismo, vamos daqui a pouco falar um pouco sobre ela. Números 14:34 diz, segundo o número de dias em que espiaste a terra, Deus colocou aqui, ó, em profecia que 40 dias, cada dia representa um ano. Então a gente entende que esses 1.260 dias são 1.260 anos que o poder papal iria estar governando, até ele ser ferido, até ser atingido.
e depois ele ser destruído no final de forma completa. Isso está relatado em Apocalipse 13, 2 a 3, que iria acontecer a ferida, né, naquele poder, que é chamado de chifre pequeno em Daniel 7. É chamado de chifre pequeno. Ou seja, um poder que começa pequeno e depois se torna grande. E Apocalipse 13, 12, 3 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Leopardo, se você vê na profecia de Daniel, né? Daniel 7 é representado pelo quê? Pelo povo greco-romano. E os pés como o urso. O urso é representado pelo povo, pelo poder da Medopécia. E a boca como leão, representada pelo poder da Babilônia. Então, a Babilônia governou primeiro, a Medopécia venceu a Babilônia, os gregos, os romanos venceram, né, a Medopécia, e depois o Império Romano cresce, e ele depois se divide, né, em 10 reinos, né, na profecia de Daniel 7. Esses 10 reinos surge um chifre pequeno, que é o poder papal, ele bate 3, e no final, quando o Império Romano perde, os imperadores perdem o poder, né, em Constantinopla, 476, em 538 surge um papa, né, que era um bispo de Roma, passou a ser papa e passou a ter poder igual ou até mais, né, do que um imperador. Só que a Bíblia diz aqui que quem tinha dado poder, trono e autoridade para essa besta, ou seja, para o poder papal, quem era? O dragão. Satanás que dá poder. É por isso que eu digo, ainda hoje, quem governa a Terra até hoje, sabe quem é? É o Papa, que está lá no Vaticano. É ele que governa. Ele decide o país que vai quebrar, o país que não vai quebrar, o país que vai crescer, o país que não vai crescer. É ele que decide. E ele decide também quem vai ser eleito. Pode ter certeza. Não tenha dúvida. Ele governa através das sociedades secretas, né? E diz que toda a terra se maravilhou após a besta. E aqui diz, né? Aí eu vou entrar agora na parte de história. Diz que qual foi aquele poder que eu falei que era a besta que sobe do abismo, que atingiria, né, a besta aqui, ó, via uma das suas cabeças como ferida de morte. Quem foi ferido de morte? O poder papal. E a sua chaga mortal foi curada. Ela seria curada. A história mostra, né, que quem atingiu o poder papal foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a maior batalha corrida na guerra contra a religião. Por trás da Revolução, eles propagaram o quê? Uma nova religião da razão. E a deusa da razão, na verdade, é Sofia. Deusa da razão. Ou a mulher da Estátua da Liberdade. É a mesma. Por isso que eles deram de presente uma Estátua da Liberdade lá para os Estados Unidos. A França que deu isso. E foi introduzida a fim de abolir completamente o cristianismo. Eles, no Festival da Federação, que ocorreu em 14 de julho de 1790, Robespierre, conhecido como líder da Revolução, e quando você vê essa palavra revolução, está bem ligada também, sabe o quê? Ao marxismo, ao comunismo, né? Ao socialismo. É a continuidade disso aqui. Como conhecido líder da Revolução, apresentou algumas normas para o culto revolucionário. Definiu as máximas de adoração no informe que ele denominou culto ao Ser Supremo. Quem é esse Ser Supremo? Na sociedade secreta conhecido como o Baphomet, né? O bode, o Deus bode, né? Na Bíblia chama de que? Abaddon, né? Ou Apolion. Apolion significa Deus da destruição ou Deus do sol, o Deus Sol. Está lá em Apocalipse, né? 9, fala quem é um anjo do abismo. Apocalipse 9. Apocalipse 9 explica aqui, ó. Quem é que é Satanás novamente. Só que ele tá novo nome aqui, ó. E tinha sobre si um rei, que era o anjo do abismo. Por isso que a besta sobe de onde? Do abismo. E quem governa é um anjo, o abismo. Ou seja, a terra é reconhecida como abismo. E em hebreu, o nome desse anjo do abismo é Abaddon, que é reconhecido como o deus da maçonaria e das sociedades secretas, várias delas. E em grego é Apolion, ou seja, Apolo ou Deus Sol. Mesma coisa que o Deus Sol. Por isso que, para seguir o papado, você tem que guardar o dia do Sol, que é o domingo. E aqui vem, né, que a Revolução Francesa foi uma maneira, né, da besta que sobe do abismo controlar o papado. Porque aqui diz que o papel da maçonaria, a maçonaria, né, organizou a Revolução Francesa.
E na Revolução Francesa foi confessado pelo Conde Cagliostro, daqui a pouco nós vamos ver quem é ele, Conde Cagliostro, que foi preso pela Inquisição em 1789. E esse Cagliostro confessou tudo o que sabia para salvar a vida. O mais notável que ele disse é que os maçons planejavam iniciar uma cadeia de revoluções na Europa. E também declarou que a razão disso aqui era abolir o papado e pôr sob controle. Né? Aí nós podemos entender que a profecia de Apocalipse 13, né, da ferida, que eles passaram a controlar, porque depois ela ia ser restaurada. E aqui está a Robespierre, né, e aqui está o Conde de Cagliostro. Duas pessoas que existiram. Né? E aí Napoleão, né, era maçom, grau 33, e organizou, né, com 3 maçons, né, das famílias, né, Garibaldi, Cavour e Mazzini, generais, foram lá, prenderam quem? O Papa Pio VI. Isso ocorreu, né, proximamente 1798. Se você pegar, né, mais ou menos o ano que o papado subiu ao poder, né, que é 538, né, mais 1260 vai dar aproximadamente 1798, cumprindo a profecia. Então, olha, não há condição de a besta ser outro poder. Algum diz que é o islamismo, diz isso, aquilo. Não tem condição. A história e a profecia de Deus amarra. Está preso. Não tem condição. Quem é a besta é o poder papal. Ela se apresenta na história. Então aqui diz, ó, a aliança anticatólica deu o golpe final sob a autoridade do Papa. O Estado Pontifício foi abatido por 3 grandes mestres maçons, Mazzini, Garibaldi e Cavour, depois de uma longa luta política militar. Então, as sociedades secretas, junto com a maçonaria, também estão orquestrando todos os movimentos que estão acontecendo no Brasil e em outras partes fora do Brasil para estabelecer um governo mundial. Não há dúvida, tenha dúvida. E aqui diz, em 1799, Napoleão dá um golpe de Estado. Ou seja, Napoleão dá um golpe de Estado, né, na França, né, e se torna o quê? Imperador. Ou seja, eles estavam brigando contra um rei, e no final da Revolução Francesa surgiu o quê? Um imperador. É o que vai acontecer também conosco no estabelecimento do governo mundial. Já começou já com essa pandemia. Mudaram as leis para o quê? Para dar todas as condições de estabelecimento do governo mundial, com alguém com o papel, né, de imperador também. Assim, e assinou com o Papa Pio VII uma concordata. Tirou o Papa, aquele Papa lá, que é Pio VI morreu, agora passou a existir um novo Papa Pio VII. E eu digo para vocês que aqui eles já estavam, a maçonaria estava controlando já o papado. Eles não destruíram, ele só foi ferido de morte. Então eles passaram a controlar o papado. E o Papa Pio VII, né, fez uma concordata que restaurava a Igreja Católica na França, submetida ao controle do Estado. E aí houve a separação de Igreja e Estado. E aí é a base, né, da nossa sociedade hoje, né, que é a separação de Igreja e Estado. Instituiu os princípios de igualdade entre as pessoas, né, de propriedade de terra, né, então a direito de propriedade passou a existir, porque quando o papado governava, não, o Estado era dono de tudo. É o que eles estão planejando também, né, junto agora com o socialismo, de o Estado controlar as terras, não existir mais terra propriedade privada. Você vê como a história se repete, né? Das heranças, né? Querendo, né, o pessoal agora cobrar imposto de tudo, de herança de tudo, porque eles querem que o Estado passe a controlar tudo. Tolerância religiosa, né? E a laicização do Estado Civil e o divórcio. Tudo foi introduzido por Napoleão. Mas a Bíblia diz que a ferida ia ser o quê? Curada. Uma hora o papado ia voltar. E eles voltaram. Porque o papado, na verdade, coordena as sociedades secretas, inclusive maçonarias e demais, né? Através dos jesuítas. Né? E aqui diz, né, que um acordo assinado entre Mussolini criou o quê? O fascismo. E alguns dizem que o fascismo não é, né, é de esquerda. O fascismo é de esquerda. Eu tenho o documento de Mussolini dizendo que era de esquerda e morreu sendo de esquerda. Só que ele tinha a questão de tornar o Estado forte. Né? É igual o que a esquerda está fazendo hoje em vários países. Né? Venezuela, China, Coreia do Norte, né? Agora, né? Nicarágua, né? Cuba. Ou seja, o Estado forte. O fascismo se torna um Estado forte. Mas também o nazismo também é socialismo, assim como o fascismo também é socialismo. Porque o socialismo é o quê? É o Estado sendo forte, a ponto de Estado até controlar a sua religião e a sua fé. Isso é socialismo. Então, aqui diz que houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sabe o quê? Para poder assinar esse tratado aqui. A razão da Primeira Guerra Mundial e Segunda foi justamente
restaurar o poder do papado. E diz que Mussolini, fez o quê? Um acordo assinado entre Mussolini e o Vaticano devolveu ao papado o status de rei estadista. Então, criou o Estado do Vaticano. Desde então, o papado tem crescido em poder, popularidade e influência. O Papa pronunciou-se, que passou a ser Papa, pronunciou-se publicamente a favor de Mussolini. Imagina, Mussolini, um ditador, dizendo ser ele o homem enviado da providência. Foi da providência, mas não foi a providência do Deus verdadeiro, e sim de Satanás. Então aqui é Benito Mussolini, aqui é a foto dele, Papa Pio XI aqui, e cumpre a profecia, né? Que ia ser restaurado, a besta ia ser restaurada, começar a ser restaurada. E diz que a Igreja Católica aceita as condições de 11 de fevereiro de 1929. Você sabe quando foi que o Bento saiu? 11 de fevereiro também, de 2013. Mesma data, né? 11 de fevereiro. Por meio do Tratado de São João de Latrão, ou simplesmente Tratado de Latrão. Nada ocorre em vão, meus irmãos. Nada. A gente pode não saber o que está acontecendo, mas que está escrito na Bíblia já está escrito. Então a Bíblia diz que tem um remanescente que o poder papal vai perseguir, porque essas pessoas vão continuar lendo a Bíblia e vão continuar guardando os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. O Apocalipse 12, 15 a 17 diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E diz que o dragão passou o quê? Fazer guerra, como a gente viu, é o verso. Aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é as Escrituras Sagradas. E diz a Bíblia, como Apocalipse 14, 9 e 10, que esse poder, né, papal vai crescer tanto que ele vai passar a governar os reis da terra. E já está acontecendo. Isso já está acontecendo. E vai impor, através dos reis da terra, o quê? Um decreto, dizendo o quê? Apocalipse 14, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, um decreto o quê? Para que as pessoas guardem qual dia? O domingo. E isso já está no documento Laudato Si do Papa, né, Francisco. Está no documento também de Bento XVI, Caridade na Verdade. E está em praticamente quase todos, né, papas atuais, que deve guardar o dia do domingo. Por causa agora, a razão das mudanças climáticas. Vai lá, é só procurar lá. Você vai encontrar. E isso será o sinal ou imagem da besta. Que a imagem da besta é algo que representa a besta. Quem é que representa a besta? O poder papal é a guarda do domingo. Então, essa pessoa que obedecer essa imposição, ela vai beber do vinho da ira de Deus, porque Deus diz que você tem que guardar os mandamentos dele, não da besta. E Deus fala o quê? Que essa pessoa também vai ser atormentada com fogo e enxofre, que é o quê? Lançada no lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Ela não vai ser salva, infelizmente. Eu espero que você não faça parte desse grupo. Ou se faz, que saia agora. Ainda é tempo de sair. Apocalipse 14, 12, 3 diz que o povo de Deus vai ser tão pressionado que nós vamos ter que ser paciente. Aqui está a paciência dos santos. Paciência é o quê? É perseverança, é suportar. Nós vamos ter que suportar. Aqui estão que vão ter, são santos e que vão ser pacientes e vitoriosos. Os que guardam o mandamento de Deus. De novo, está escrito aqui, de mandamentos. E tem a fé em Jesus agora. A fé em Jesus o quê? Vem ao ler e ouvir as Escrituras. E seguir as Escrituras. E ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados aqueles mortos, né? Que morrem desde agora no Senhor. Alguns vão ser perseguidos e mortos por causa desse decreto de morte. Quem morar nas grandes cidades, provavelmente é quem vai sofrer mais. Se você morar nas cidades menores, você tem uma oportunidade de se afastar e viver em lugares mais isolados. Pode ser perseguido, mas a perseguição vai ser menor. Estou contando no futuro, que você possa tomar sua decisão. E que governo mundial vai ser esse que o papado vai estabelecer? E já está em fase de estabelecer. A Bíblia diz aqui, né, que é um poder mundial. E aqui vem Hegel, o filósofo alemão Hegel, 1823. Ele criou uma proposição para criar um governo mundial. Primeiro tem que criar o quê? Uma tese, um tipo de governo ou sociedade. E criar um governo oposto a essa tese, né? E eles vão colocar os dois para lutar entre si. Olha, vamos ver como isso já está acontecendo. Qual é a tese? É o sistema original que dominava a Europa no final do século XVIII. Qual é o sistema é esse? Esse sistema tinha como base o quê? A iniciativa privada. E na economia. E a monarquia ou democracia na política. Ó.
E qual é o modelo religioso? Judaico-cristão. Então tem que criar uma antítese. Qual é a antítese? O oposto dessa tese. 2 anos mais tarde, em 1846, um corpo seleto de iniciados secretos, que chamado Liga dos 12 Justos dos Illuminati, que era o quê? Illuminati era governado por quem? Adam Weishaupt, né? Que era um jesuíta, disse que era ex-jesuíta, eu não acredito. Ele continuou sendo jesuíta. Ele organizou e financiou Karl Marx para escrever o Manifesto Comunista, porque Karl Marx odiava a Deus. E criou um método, né, científico, não é tão científico, né? Uma proposição do socialismo, que já estava, né, permeando a sociedade, e ele organizou isso escrevendo o livro Capital. Então, se você segue o socialismo, infelizmente, é difícil para você. Uma hora você vai decidir entre o cristianismo e entre o socialismo. E quando eu falo socialismo, é comunismo. A esquerda faz parte disso, né? Desse grupo. Os movimentos de esquerda, do comunismo e do marxismo. Né? E tem também outros grupos, né? Que são das democracias, né? Que estão lá na Europa, mas também é tudo socialismo. Então, qual é a síntese? A síntese era planejada criar o quê? Uma economia fascista, que foi, né, quem criou o fascismo? Mussolini. Como era o fascismo? Os meios de produção existem, mas a distribuição dos produtos estão na mão da iniciativa privada. A iniciativa privada ainda continua existindo, igual a China. A China, esse é o modelo. Já é o piloto. Que a China existe, iniciativa privada existe. Mas o governo determina quanto vai ser produzido e quantas empresas poderão produzir o mesmo tipo de produto. A China é assim. O Estado controla tudo. Se você reclamar, você vai preso, perde as posses, perde tudo. Então, a tentativa no Brasil que está sendo feita é de implantar esse modelo fascismo aqui também. Nós estamos numa guerra. E quem seria o modelo, né, de religião? Um híbrido, né, entre a religião judaico-cristã e o ateísmo. Que aí é o governo, a religião do governo mundial. Você ora para todos os deuses, né? Isso já está acontecendo. Que é conhecido como Nova Ordem Mundial. Isso que nós estamos muito próximos de Jesus voltar, né? E depois disso, qual é o próximo passo? A Bíblia diz que eles vão promulgar leis para controlar a consciência. Já foi promulgado em vários lugares. Lá na China já tem leis assim. Xi Jinping chegou, mandou destruir todos os quadros católicos, né? E disse que ele tinha que rezar em nome dele, para ele, Xi Jinping. Onde o socialismo se implanta, pode ver que a religião cristã é perseguida. E as demais religiões. Ó, o que Ortega está fazendo agora. Né? Então, segundo exemplo do papado. Porque no final, quando esse sistema crescer, quem vai despontar para governar todo mundo? O papado. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Ó. Toda nação será envolvida, já está sendo. João, o revelador, né, fala o quê? Todos estes poderes, esses reis da terra, inclusive, né, o chinês, né, aquele lá da Coreia do Norte, de Cuba, todos eles, todos têm um só pensamento. Qual é? Haverá um laço de união universal. Eles vão se unir. Uma grande harmonia. Vão estar em harmonia. Uma confederação de forças satânicas. Os demônios vão estar coordenando esses grupos. E vão oferecer ao papado, que é a besta aqui, o poder e a autoridade que possui. No final, o governo mundial é repassado para quem? Para o papado. Um papa do Vaticano vai governar todo mundo. E assim manifesta o poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa. É lógico, quando o papado alcançar o poder, eles vão, total, ele vai dizer o quê? A liberdade religiosa não existe mais. Só que nós estamos vendo isso já no Brasil. Que alguns pensam que liberdade religiosa não está ligada à liberdade de expressão, né? É muito engano, né? Não existe liberdade religiosa sem liberdade de expressão, meu amigo. Então, eu não vou conseguir pregar isso aqui que eu estou falando para você hoje. Eu vou ser impedido, e já está acontecendo. Você vê quantas pessoas, né, têm estudos ou lições no YouTube e cai. É o quê? Estão retirando a liberdade de expressão e chegará onde? Na liberdade religiosa. Contra a liberdade religiosa, né? E contra os ditames da consciência. Eles vão tentar controlar a sua consciência. Infelizmente. É esse caminho que nós estamos trilhando. Que foi manifestado por quem? Pelo papado. E eu digo para você, você tem 2 caminhos. Ou você vai aceitar a imposição desse poder,
ou você vai decidir fazer parte do restante e o remanescente da verdadeira igreja, que guarda o quê? Os mandamentos de Deus e segue a Bíblia. E dentro dos mandamentos de Deus tem o quê? O sábado. É por isso que eu já desejo para você o quê? Um bom fim de semana. E já desejo a ti o quê? Um feliz sábado. Quando é que começa o sábado? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Que Deus te dê o poder para tu fazer parte do descendente da igreja verdadeira. Eu já estou decidido. Que Deus te abençoe a ti e teus familiares. Graça e paz a ti e teus familiares. Amém.